Quantos estão felizes com a presença de Jesus? Solta um beijo para ele. Aleluia! Glória a Deus! Estamos estudando sobre crescimento espiritual. Amém? E nós entramos, já apareceu aqui. Já vou compartilhar aqui na minha sala de vídeo para o pessoal que acompanha assistir. E nós entramos quinta-feira no assunto discipulado. Crescendo por meio do discipulado. Esse assunto é um dos assuntos que eu amo, discipulado. Por quê? Primeiro, porque não existe evangelho sem discipulado. O que é discipulado, pastor? Discipulado é relacionamento com alguém que anda com Jesus, para você aprender a andar com Jesus. A vida cristã, ela tem duas maneiras de acontecer. Você pode acontecer ela indo só no seu caminhar, sem ninguém cuidar de você. Você até chega lá, mas você vai errar demais. Ou você pode ter um discipulador, que é alguém que já trilhou um caminho mais longo que o seu. E eu sempre que falo disso, eu gosto de dar um exemplo. Hoje nós temos uma facilidade muito grande chamada GPS. Então, se você vai para um lugar, principalmente que você não conhece, eu já fui depois do GPS, para lugares que eu não sabia nem como entrava. Você coloca lá no GPS, quando você coloca no GPS, você entra, você não se preocupa. Mas antigamente não era assim. Antigamente você tinha que ficar perguntando, né? Ou usando o mapa, dava um trabalho terrível, já usei mapa também. Ou uma estratégia melhor, ter alguém que conhecia o caminho. Quando você viaja com alguém que conhece o caminho, você se preocupa? Por que não? Porque quem conhece o caminho de verdade, sabe até onde os buracos estão. Não é verdade? Então, discipulado é isso. Discipulado é trilhar a jornada cristã com alguém que já conhece passos do caminho, que já deu passos que você ainda precisa dar. Isso é discipulado. E quando nós entendemos isso, né, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos chegar na condição de um filho maduro, Deus nosso Pai vai nos colocar sobre a tutela de pessoas mais experientes que a gente. Infelizmente, muitas igrejas não trabalham com discipulado cristão e transformam o discipulado em algo formal, em uma reunião que eu geralmente chamo de apostilado, onde você vem aprender regras. Mas eu quero ler um texto com vocês que está em Marcos, capítulo 15. Não, gente, capítulo 3 mesmo. Eu sempre confundo essa referência, não sei porquê. Marcos, capítulo 3. Marcos 3,14. Quem encontrou, diga amém. Olha o que diz assim, aqui. E nomeou 12 para serem instrumentos de cura. Amém? Amém? Amém, amém nada, vocês não estão lendo não? Nomeou 12 para serem apóstolos. Nomeou 12 para pregar o evangelho. Na minha versão, que é King James, graças a Deus, sem adulteração, diz assim: nomeou 12 que estivessem com ele. Antes de mandar pregar, na minha versão diz que os 12 foram nomeados para quê? Na de vocês também é assim? Então vocês que leram errado, né? Nomeou para quê? Para pregar? Nomeou para expulsar demônio? Nomeou para ser apóstolo? Nomeou 12 para que estivessem com ele.
Pense numa versão ruim de vocês. Viu? Hã? Olha que massa. Repete aí, fala a sua, Luiz. Mas a gente está falando do primeiro motivo. Vocês estão querendo ler o versículo todo, gente. Nomeou para quê? Qual é o motivo principal que ele os nomeou? Para que estivessem com ele. Isso aqui é a centralidade do discipulado de Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui nesse texto? Que não existe discipulado sem relacionamento. Que o fazer coisas para alguém não te torna discípulo de Jesus, nem dele. Que o verdadeiro discípulo de Jesus não é aquele que faz coisas para ele, é aquele que aprendeu o valor da presença dele, até porque não existe discipulado sem presença. E para que a presença seja reconhecida e valorizada, existe um preço a ser pago. Então a essência do que Marcos diz aqui é o seguinte: ele nomeou 12 primeiro para estar com ele. E o estar com ele concederia a esses 12 autoridade para serem apóstolos, pregarem o evangelho e fazerem tudo os demais que eles iam fazer. Mas o chamado principal não era para fazer coisas. O chamado principal era para quê? Para estar com ele. A essência do discipulado na vida de Jesus era relacionamento. Aí se você for ler João capítulo 1, quando André e Filipe vão atrás de Jesus, quando eles veem João anunciar: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eles deixam João e vão atrás de Jesus, e eles perguntam para Jesus assim: mestre, onde moras? Onde vives? Eles não perguntam assim: mestre, onde você congrega? Qual é a sinagoga que você vai? Eles perguntam: onde é a sua casa? E Jesus diz para eles assim: vem e vê. E aí a gente aprende que o discipulado de Jesus não é baseado no vem e ouve, é baseado no quê? No vem e vê, nos ensinando uma lição muito importante. Se você quer cuidar de pessoas, se você quer discipular pessoas de verdade, você tem que estar disposto a fazer duas coisas. A primeira é conviver com elas. E conviver é o que, pastor? Conviver é comer junto. Conviver é saber o que está acontecendo com a vida da pessoa. Conviver é se importar. E a segunda coisa, você tem que estar disposto a abrir a porta da sua casa. Eu me lembro de uma cidade que eu fui pregar, e a menina que fez todos os trâmites da agenda para que eu pudesse pregar naquela cidade, ela falou assim: o pastor não vai poder vir aqui, ele pediu para nós irmos na casa dele, porque ele quer conversar com o senhor. Vamos lá? Eu falei: vamos. Aí peguei, ela entrou no meu carro junto com o irmão que a gente estava, e nós chegamos. Quando ela chegou na casa do pastor dela, ela disse: nossa, pastor, sua casa é linda. Aí eu olhei assim para ela e disse assim: você nunca tinha vindo aqui antes? Ela disse: não, primeira vez. Eu disse: você me falou que congrega há 5 anos com seu pastor, você não sabia onde ele mora? Aí eu olhei para ele e falei: é, pastor, não tinha intimidade não. Eu falei: irmão, a regra primária de discipulado é abrir as portas da casa, irmão. Depois peguei intimidade com ele, aí ó, pastor, não existe discipulado sem abrir a porta de casa. Não, mas eu não quero ninguém na minha casa, eu quero cuidar das pessoas. É o seguinte, eu tenho o meu gabinete, quando eu quero resolver um assunto, meu pastor Joselito Aragão, ele diz o seguinte, que ele não faz gabinete com discípulo nenhum. Quando ele está chateado com o discípulo, ele liga para o discípulo e diz assim: vamos na feira comigo? Que eu estou querendo comprar um negócio, vamos comigo lá na feira? Aí o discípulo vai na feira: vamos, apóstolo, vamos. Aí ele bota no carro lá, aí lá no carro ele começa: ei, meu santo, esse negócio que você está fazendo, varão, o negócio errado é esse? E ali vai no caminho, né? Sem a formalidade, ele vai desconstruindo padrões errados, né? Ele diz que às vezes chamam para caminhar com ele, ele caminha todo dia. Ele disse: raramente, eu só levo para gabinete assunto muito sigiloso, mas assunto que eu possa resolver de maneira formal, eu chamo para tomar um açaí comigo.
Vamos ali, negão, tomar um açaí. E lá no açaí, o couro come, né? Aí o discípulo entende o seguinte: existe um relacionamento aqui, existe uma relação aqui. E nós, quando pensamos em discipulado, e nosso maior desafio é ser uma igreja que faz discípulos. Não só faz discípulos, que cuida desses discípulos. É entender que fazer discípulo não é tarefa do pastor da igreja. O pastor tem todos como discípulos, mas você vai começar a crescer espiritualmente quando você começar a discipular alguém. Aí você vai ver o que é bom para a tosse, irmão. Quando você começa a cuidar de alguém, você descobre o quanto você acha que sabe, mas não sabe. E se a pessoa for uma pessoa que dá trabalho, aí você vai descobrir que vai ter que orar muito, porque a pessoa não muda do jeito que você quer, nem no tempo que você quer. Por isso que discipulado é necessário para você crescer espiritualmente. Existem duas formas de crescer no discipulado, eu vou falar disso aqui mais na frente do livro, que é você crescer primeiro sendo cuidado. Você cresce, é bom, mas nessa fase aí você fica muito aprendiz, sabe? Recebe. Existe a outra forma de você crescer no discipulado, que é quando você vai cuidar de alguém. Nossa, esse crescimento aí é massa. Viu? Esse crescimento aí é aquele que Deus coloca algumas pessoas que é lixa dele para a sua vida, sabe? Ou já tive discípulo que era lixa de Deus para a minha vida. Que eu dizia, Senhor, eu não vou caminhar mais com esse homem não, com essa mulher não. E o Senhor dizia, porque eu caminho com você, você vai ter que caminhar com ele. E por que o discipulado é um desafio muito grande? Porque a gente não quer se relacionar com pessoas que dão trabalho para a gente. A gente quer se relacionar com pessoas que facilitam a nossa vida. Não é assim? Só que, irmão, você dá tanto trabalho para Jesus. Dou não, pastor, hoje eu já sou uma pessoa obediente. Levantar a sobrancelha aqui para. Então, a gente não quer se relacionar com gente que dá trabalho, né? Com gente que está desesperado, com gente que quer morrer, com gente que perdeu o sentido da vida, com gente que cai. A gente não quer, não. A gente quer se relacionar com gente boa, gente perfeita. Olha, já basta de trabalho que eu tenho na minha vida, eu vou buscar mais trabalho na minha vida. Só que tem uma graça maravilhosa em cuidar de pessoas. E essa graça é que você um dia vai ser recompensado. E não vai ser pela pessoa. Porque por mais grata que a pessoa seja, ela nunca vai conseguir recompensar da maneira que Deus está reservando a recompensa. Eu sou uma pessoa muito grata. Gratidão para mim é uma filosofia de vida. E tem pessoas que marcaram na minha vida, que quando eu encontro essas pessoas, eu bato continência para elas. São pessoas que eu amo e respeito, que eu consigo olhar assim na galeria da minha vida, eles são meus heróis. Pastor Esmeraldo, que foi meu primeiro discipulador, pastor Wilson, foi o cara que me socorreu quando eu tinha perdido a linha da vida com Deus, quando eu estava desistido de mim mesmo, quando nem eu acreditava mais que Deus podia me usar no ministério. Já tinha aprendido um monte de coisa, já sabia muito aqui, mas o coração estava desconectado de Deus. E esse cara entrou na minha história, na linha do tempo ali da minha história, foi o samaritano da minha vida, foi lá, me socorreu, levantou a minha vida, me levou para o encontro, cuidou de mim. E o que mais me chamava a atenção nele é que quando você está cuidando de alguém que você sabe que tem menos que você, é fácil. Mas ele sempre se aproximou de mim para cuidar de mim, sabendo que eu tinha mais que ele. Então, mesmo cuidando de mim, ele me chamava de mestre. Ele dizia, mestre. Até hoje ele me chama de mestre, né? Mestre. E ele dizia assim, eu estou investindo em você, porque quando eu olho para você, eu vejo a potência que você é na mão de Deus. E o diabo não pode roubar isso não posso deixar o diabo roubar isso. Então, mestre, eu não vou desistir de você não, viu? Vou com você. Ele fala assim, desse jeito que eu estou falando, né? Mestre, se prepare porque eu vou ficar com você. Vou ficar com você até o fim, mestre, e não vou desistir não. Se você fugir, eu vou atrás. E naqueles meus dias sombrios, aquele homem foi o samaritano da minha vida. Disse assim, olha, pegue suas coisas e vem para minha casa. Fique lá em casa, o tempo que você precisar para se restaurar. Então, quando eu vou para São Paulo,
Eu não entro em São Paulo sem ligar para ele. Mestre, estou chegando aí, viu? Me pega no aeroporto. É raro as vezes que eu vou em São Paulo que eu não passo na casa dele para comer com ele. E todas as vezes que eu vou pregar, que ele me acompanha, pode ser aonde for, eu honro ele. Gente, vocês estão vendo esse homem aqui, o nome dele é Wilson, pastor Wilson. Esse cara é o bom samaritano da minha história. Um dia ele me viu caído, eu já era pastor, e ele se preocupou comigo, cuidou da minha vida, me amou. Ele disse: mestre, não faço isso não, mestre. Eu disse: não, eu preciso fazer. Eu preciso reconhecer, porque você não foi meu discipulador, mas você foi um socorro na minha vida. E hoje, uma das pessoas mais importantes da minha existência com Deus é Joselito, meu pastor. O homem que eu penso nele e me sinto protegido, me sinto apoiado. Sei que eu não estou só, que se eu passar qualquer tipo de luta, eu posso ligar para ele, que ele vai me atender, que ele vai me socorrer, que ele vai... Então, o discipulado, ele é algo extremamente relacional. Quando você entende que o discipulado é relacional, ensinar alguém que tem um relacionamento de verdade com você é muito fácil. Sabe quando é que é difícil ensinar? Quando a pessoa não tem um relacionamento com você. Quando ela está caminhando com você por qualquer tipo de interesse, que não é o relacionamento. E tem pessoas que estão caminhando com você porque querem o que você tem. Mas elas não querem o que você tem porque elas querem ter uma relação com você, de amizade. Elas querem o que você tem porque elas querem chegar onde você chegou. E depois que elas chegam, ou elas acreditam que chegaram, aonde você chegou, elas te descartam e vai procurar alguém que tenha algo que você não tem. Isso não é relacionamento verdadeiro. Num relacionamento verdadeiro, ninguém é descartável. Nunca. Não tem como ajudar quem foge. Não tem. Eu costumo dizer que é queimar cartucho. Eu, por exemplo, não ajudo quem não quer ajuda. Primeiro requisito para eu ajudar alguém, essa pessoa tem que querer. Com quem eu aprendi isso? Com Jesus. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é o doente. E quem é o doente? É o cara que chega assim e diz assim: ó, tô lenhado, como diz na Bahia, né? Tô na lama e quero ajuda aqui. Me ajuda aqui, porque eu tô precisando. Quando o Wilson foi conversar comigo, ele me chamou no caminhão e perguntou: e aí, mestre, tudo bem contigo? Eu disse: tudo bem. Ele disse: é mentira, não está tudo bem não. Tudo bem não, que eu sei que você não está tão bem quanto você diz não. Quando ele falou isso, a primeira coisa que eu fiz foi reconhecer. Eu falei: é verdade, não estou mesmo não. Estou mal. Estou vivendo a pior fase da minha vida espiritual. Estou desistido de tudo, de Deus, do ministério, de tudo. Ele disse: pois agora o socorro de Deus chegou, viu? E sou eu. Vou cuidar de você, varão. Vou deixar você não, ó. Deixar você. E ali eu reconheci que eu precisava de ajuda. Você ajudar que alguém que não precisa de ajuda, não é ajuda. Não tem como, irmão. Porque você vai dizer: a pessoa faz isso, ela vai fazer errado. Eu não costumo perder meu tempo com quem não valoriza o meu tempo. Então, quer ajuda, irmão? Quero. Jesus disse: não dei pérolas aos porcos. Porque senão, sabe o que acontece? Ele diz: eles vão voltar e vão pisotear vocês. Então, no relacionamento discipulado, existem duas formas de crescer espiritualmente. Quais são elas? Uma é você se colocando na posição daquele que recebe de alguém, amém? E qual é a condição primária para você ser um discípulo? Você ser uma pessoa ensinável, disposto a aprender. No dia, quando é que eu deixo de ser discípulo? Quando eu começo a achar que não preciso mais saber, aprender nada, não. Já sei tudo. Não. Tem áreas das escrituras que eu sei mais do que o meu pastor. Eu digo isso porque quando ele está falando, eu comparo o conhecimento, eu digo: não, isso aí não é bem assim não. Mas eu nunca discordei dele na frente dos outros filhos, nunca. Extrema falta de respeito. Nunca fiz isso. Nunca. E todas as vezes que eu tive qualquer tipo de coisa que ele falou que eu não concordei, eu cheguei em particular e disse: meu pai, com um jeitinho carinhoso, né? De amor, e dizer: meu pai, isso aqui, ó,
mais perguntando do que questionando. Qual a diferença de questionar? Questionar você afronta, perguntar você desperta a pessoa. Sim, meu pai, e o que a Bíblia diz sobre isso aqui? Até o tom de falar é diferente quando alguém está perguntando e quando alguém está questionando. Deixa eu explicar isso falando de Jesus. Os fariseus não perguntavam a Jesus, os fariseus questionavam. Jesus nunca respondeu um questionamento dos fariseus, nunca. Jesus era pirracento. Porque diz isso e diz isso. Jesus ia lá e dava uma resposta que não tinha nada a ver. Às vezes respondia a pergunta com outra pergunta. Há pessoas idiotas que fazem isso, é mentira. O homem mais sábio dessa terra, às vezes, respondia a pergunta com outra pergunta. Mas os discípulos, quando perguntavam, mestre, o que quer dizer aquela parábola lá? E Jesus ia lá e explicava tudinho. Porque ali era pergunta, não era questionamento. No questionamento é assim, a pessoa ela já tem um conceito e ela não está aberta para o novo ou para a opinião alheia, mesmo que a opinião alheia seja errada. Então, no questionamento, ela confronta a pessoa. Quando você está perguntando, você quer ouvir, né? O que a pessoa tem a dizer. Pode ser que o que ela está falando seja totalmente diferente do que você acredita, ou ela pode falar a mesma coisa que você acredita com outras palavras. E no discipulado existe essa fase onde a gente aprende. A gente precisa aprender. Jesus passou por esse tempo, sabia? Jesus ficou 30 anos debaixo da tutela de José. Você acha que quem foi que ensinou a Torá para Jesus? Ou você acha que Jesus já nasceu assim, e não porque ele era Jesus, né? Você acha que Deus liberou todo o conhecimento da eternidade para ele, e aí ele chegou lá e José ia ensinar a Torá, ele dizia, eu que dei isso aí para Moisés, aí, quando Moisés estava no monte comigo. Você acha que era assim? Deus permitiu Jesus ter uma vida humana, sem interferir nisso. Jesus foi um menino que teve que aprender a ler. Não, pastor, ele já olhou para as escrituras e ele não era um super-herói. Jesus era humano. Então quem cuidou de Jesus até o momento do Bar Mitzvah, que era os 12 anos de idade, quem discipulou Jesus, quem ensinou os princípios da Torá para Jesus foi José, o pai. Não era o pai biológico, o pai, a tutela, o pai ali, né, que cuidava dele. E Jesus, o Senhor dos senhores, o Pai da sabedoria, se submeteu a ser ensinado. Por que tem algumas pessoas que acham que já sabem o suficiente, que ninguém pode mais ensinar elas? Isso é uma expressão de tolice que existe. Eu sempre digo que é a diferença entre o sábio e o sabido. O sábio é aquela pessoa que ela pode saber, olha, ela pode conhecer muito, mas o sábio ele tem sempre um pensamento. Toda pessoa na terra, em alguma área da vida dela, ela é superior a mim. Isso é um pensamento de sabedoria, amém? De todos vocês que estão aqui no ambiente, todos vocês, em alguma área da vida de vocês, ou mais que uma, vocês são superior a mim. Pode ser uma coisa simples, fazer um bolo. Não sei fazer. Tem gente aqui que faz um bolo. Pode ser lavar uma roupa. Você é superior a mim, isso aí. E se eu tenho uma mente sábia, eu vou ouvir você e vou aprender com você. Mas a diferença do sábio para o sabido é o seguinte, que o sabido ele sabe de tudo. E às vezes ele acha que sempre sabe mais. Pessoas assim não servem para ser discípulo de ninguém, nem de Jesus. Então Jesus ele se colocou debaixo da tutela de José durante toda a sua vida. Com 12 anos ele foi fazer o Enem judaico. O que era o Enem judaico? O Bar Mitzvah. O menino era levado diante dos rabinos na sinagoga e ele tinha que responder as perguntas cruciais da base de fé judaica. Ele tinha que ter decorado os versículos, não existia versículo, tá? Então não dá para dizer que tinha que ter decorado os versículos, não existia versículo, tá? Ele tinha que ter decorado as falas principais de Deus no Antigo Testamento. Ele tinha que ter decorado e dizer assim, olha, em Deuteronômio, Yahvé disse, eu sou o único Senhor, fora de mim não há outro. Essa era a primeira confissão. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echá.
ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, o único Deus. Ele tinha que falar isso. Ele tinha que falar o decálogo, os 10 mandamentos. Ele tinha que citar quais eram os mandamentos mais importantes. Ele passava ali por uma sabatina e Jesus deu show, né? Quando chegou lá, a ponto dos mestres da lei ficarem o quê? Impressionados. Nossa, esse menino aí, ele é fora do comum, ele é prodígio. E aí a gente pode acreditar sim, claro, nesse momento Deus quis impressionar os doutores da lei. Mas quem teve que ensinar a Torá para Jesus foi quem? Foi José. Imagine Jesus sentado com José num dia de lua, o céu todo estrelado, e José falando, né, para Jesus: olha, aquela constelação ali é tal constelação. E Jesus dizendo para José: eu sei, eu que criei. Não era assim, irmãos. Era um menino que brincou, que caiu, que correu, que possivelmente foi disciplinado. Não sei. A Bíblia não dá esses detalhes, né? Mas que foi um menino como outro menino qualquer. Ele cresceu, e quando ele cresce, que ele vai começar o seu ministério, que é 30 anos, que era a idade sacerdotal, 30 anos. Ele começou aos 30 anos, porque 30 anos era a idade do sacerdote começar o ministério. Na casa de Levi completou 30 anos e ia para o sacerdócio. Quando ele vai, que ele chega diante da multidão, ele entende que a primeira coisa que ele tem que fazer é ser batizado. Aí nós encontramos Jesus de novo se sujeitando a outra pessoa. A quem? Seu primo. Primo dele. João era primo de Jesus. João Batista. Lá vai Jesus, chega para João. Quando João vê Jesus, reconhece que tem alguma coisa diferente. Ele diz: eu vim para você me batizar. Ele disse: não, eu tenho que ser batizado por você. Aí Jesus disse para João: convém que venhamos cumprir toda a Escritura. Ou seja, eu estou submetido à autoridade do meu Pai. Então você vai me batizar. João: não posso. Eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Convém que venhamos cumprir toda a Escritura. Ele se coloca debaixo da autoridade de João. Quando João batiza Jesus, os céus se abrem. E o que acontece quando os céus se abrem? A voz do Pai diz assim: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando a gente lê isso solto do conhecimento da cultura judaica, a gente não entende muito o que está acontecendo ali, não. A gente vê que é Deus falando de Jesus: tenho orgulho do meu filho, bababá, babá. Mas não era bem assim. Como é que funcionava? Na época de Jesus não existiam escolas e faculdades. As escolas, elas eram escolas muito caras e para pessoas que tinham muito dinheiro. Então, geralmente se aprendia a ler aonde? Em casa. Não existiam universidades. Então, quando o homem ele era muito rico, ele pegava o filho e colocava o filho debaixo da tutela de um pedagogo, que não tem nada a ver com o pedagogo de hoje. O que era o pedagogo? Era um tutor. Qual era a responsabilidade desse homem? Esse homem tinha que ensinar para aquele menino, desde pequeno, a ler, escrever. Se o pai dele fosse banqueiro, administrar finanças, se o pai dele fosse engenheiro, enfim, de acordo com a profissão do pai. Obrigado, meu velhinho. De acordo com a profissão do pai, ele ensinava o menino. Quando o menino completava uma idade que ele estava à altura para administrar tudo que era do pai, sabe o que acontecia? O pai fazia uma festa, um banquete, convidava os seus melhores amigos, e quando os amigos vinham, ele chamava o filho à frente, diante do tutor, e ele dizia as palavras que Deus disse para Jesus. Ele dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho grande satisfação e prazer. Naquele momento, Deus estava rompendo a tutela de José.
Deus estava rompendo a tutela de João, que nem chegou a ser uma tutela, né, um momento, e estava dizendo: a partir de agora você está debaixo da minha autoridade, você vai cuidar dos meus negócios. Por isso ele disse que cuidava dos negócios do Pai. Uma obra eu tenho para fazer, um trabalho eu tenho para fazer, o quê? Cuidar da obra do meu Pai. No discipulado nosso não é diferente. Gálatas capítulo 4, se você puder abrir sua Bíblia. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz assim: afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, algumas versões dizem que o herdeiro é menino, e a palavra aí no grego é néfio, ele em nada é diferente do escravo, mesmo sendo o dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores, administradores, até o tempo determinado pelo seu pai. E aqui é onde eu quero falar de algo importante nessa manhã. Aqui é onde muitas pessoas se perdem. Porque elas não querem esperar o tempo determinado por Deus. Elas querem ser pastor antes da hora. Elas querem se submeter, se colocar na frente antes do tempo. O tempo determinado, a gente viveu isso aqui, né, como igreja. Tempo determinado pelo pai dessa casa, que sou eu, foi 3 anos, para reconhecer o ministério dos pastores. O tempo determinado é mais importante do que o que vem depois. Porque Jesus foi treinado por 30 anos para exercer o ministério de 3. Tem gente que não quer ser treinado, não quer obedecer ninguém durante 6 meses, 1 ano, e quer ter um ministério explosivo. Aí acontece algo trágico. O que acontece de trágico? A gente vê um monte de monstro no púlpito. Um monte de homem que não passou pelo cuidado de ninguém, que não se submete à autoridade de ninguém, que não quer prestar contas para ninguém. E um exemplo bíblico disso que nós estamos falando é o relacionamento de Barnabé e Saulo. A gente já falou aqui uma ministração. Quando Saulo se converteu, irmãos, vou falar uma coisa para você, viu? Quando ele se converteu, ele era o cara da época. Já viu o currículo de Saulo? Filipenses 3 é o currículo dele. Está lá, Filipenses 3. Doutor de doutores, fariseu de fariseus, segundo a lei, irrepreensível. Mas ele chegou na igreja, sabe como foi que Deus tratou ele? Igual tratou todo mundo. Mesmo Deus tendo dito assim, ó, esse é um vaso escolhido por mim, para pregar o evangelho a todos. Sabe quanto tempo levou esse vaso guardado por Deus? 11 anos. Porque quando ele se converte, que ele vai para a igreja de Jerusalém, a igreja rejeita ele com medo. O povo de Damasco com medo dele. Aí a única opção que resta para ele agora é ficar um nômade, sozinho com Jesus. Aí Deus envia o discipulador dele, Barnabé. Barnabé toma Saulo, leva Saulo para Tarsis, e lá fica 9 anos com ele. 9 anos. É pouco tempo? Gente, eu não estou falando de um cara que não conhecia a Bíblia não, viu? Eu estou falando de um cara que podia se converter hoje e pregar amanhã. Mas Deus não conta com o seu conhecimento natural. Pode ser quem for você, se converteu, vai ter que passar pelo discipulado. Para quê? Para o caráter ser quebrado. Até o nome do homem Deus mudou. O nome dele era como? Saulo. Sabe o que significa Saulo? Grande, belo, exaltado, o maior, é o significado de Saulo. Aí Deus coloca o homem para ser chamado de Paulo.
O pequeno significa Paulo. Esse Deus gosta de quebrar a gente na emenda, né? O pequeno. E um detalhe, Eusébio Cesareia, que é historiador do Novo Testamento, diz que ele tinha 1,58 m. Tem alguém que tem 1,58 m? Tem alguém? Não, 1,58 m, só isso? Achava que era mais. Achava que você tinha mais de 1,60 m. Eu não sei se era 1,58 m, eu sei que ele era quase anão. Então não é você não. Eu acho que tinha 1,52 m, um negócio desse. Ele era pequenininho, para ele subir no cavalo e nos camelos, tinha que ter uma pessoa assim, ó, para botar e subir. Além de baixinho, calvo. Tipo eu antes da transformação, né? Mas eu não era baixinho não, quem a gente falou isso? Não, isso aí é passado. As coisas velhas não vos lembreis, nem recordeis das antigas. Então, você está saindo na filmagem, tá? Só para constar. Cadê meu cameraman para mostrar ali ela ali? Então, o cara era pequeno, mas tinha o nome de grande. O cara era pequeno, tinha o nome de quê? Se tornou grande com o nome de pequeno. Paradoxo de Deus. Fé se aplica assim. Discipulado serve para isso. Então, lá quando a igreja ressurge de maneira poderosa em Antioquia, é quando Barnabé busca ele e leva ele para lá, para Antioquia. Lá ele chega em Antioquia, ninguém conhece ele, já são 10 anos agora, ninguém sabe quem é ele, ninguém conhece a história dele. Mas sabe o que eu acho mais interessante em Paulo? Que quando ele começa a pregar, mesmo 10 anos depois, 11 anos depois, sabe qual era a centralidade da mensagem de Paulo? Ele dizia quem ele era, como Jesus encontrou ele e quem ele era agora. Pode analisar, leia o livro de Atos, ele pregando. Todo lugar que ele chegava, ele não dizia assim, eu vim aqui para dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Não, ele dizia assim, não, eu era perseguidor da igreja, perseguidor dos irmãos. Ele começava a contar a história dele. E eu pedi carta às autoridades para entrar nas casas e matar as pessoas. Mas indo eu no caminho de Damasco, se me apareceu uma luz nos céus. E eu caí por terra e uma voz disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Era a pregação dele. Quando todo mundo estava impressionado, ele dizia assim, eu fiquei cego por 3 dias. E aí contava toda a história e dizia, e hoje eu que fui o perseguidor, estou aqui para dizer que essa verdade que eu perseguia é realmente Jesus, e que ele precisa ser crido, nos ensinando um princípio muito forte. Sabe qual é a maior pregação do Evangelho? É você contar o que Deus fez na sua vida. A gente quer contar da vida do outro, do irmão, do famoso. Não, Deus fez algo extraordinário na sua vida, irmão. Quem era você sem Jesus? Quem é você hoje depois de Jesus? Isso é pregar o Evangelho. É mostrar o poder transformador da vida. Por isso que viver uma vida no Evangelho realmente santa, realmente obediente, é o que a Bíblia chama de testemunho. O poder do testemunho. Não é só contar a história trágica, não. Ele não contava só a história de Saulo, não. Porque eu já fui em lugares que a pessoa vai contar testemunho, só fala das obras de Saulo, e não tem nenhuma obra de Paulo, né? Só conta das misérias que fez, das tragédias que fez, mas ele não conta do que Deus está fazendo hoje na vida dele. A gravidade do que eu fiz impressiona, mas o que vai gerar impacto é a transformação visível na minha vida. E no discipulado com Barnabé, ele aprendeu isso. Então Barnabé leva ele para Antioquia, de lá eles são enviados como apóstolos em Atos capítulo 13. E ali começa a trajetória de um homem que se tornou um ícone do apostolado. De todos os apóstolos escolhidos por Jesus no Novo Testamento, Paulo é o mais admirado de todos.
Se você perguntar para mim, pastor, quem é o apóstolo que você mais admira? Paulo, não tem jeito. Por vários fatores eu admiro Paulo. Um deles é ter se submetido ao discipulado. Tenho grande admiração por Barnabé, por ter tido paciência de cuidar, porque uma coisa é você pegar um irmão que não sabe nada de Bíblia e discipular ele, não é verdade? Agora imagine a tarefa de Barnabé, hein? Discipular um cara que conhecia as Escrituras profundamente. Mas aí é onde entra algo poderoso. Mesmo conhecendo muito, ele se tornou alguém ensinável. Isso é discipulado. Ele vai dizer o seguinte: olha, tudo que eu sabia, eu considerei como esterco. Ele não está falando que é sem valor não, tá? Considerou como bosta não. Esterco serve para quê? Adubar. Ele diz, não é desperdiçado o que eu sabia, mas eu troquei tudo, olha o que ele diz, eu troquei tudo, Filipenses 3, pela excelência do conhecimento de Cristo. Aí muda tudo. Por quê? Aí ele vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 3, porque a letra mata. Quem dá vida não é o tanto que eu sei aqui, é o tanto de revelação que o Espírito Santo me trouxe. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O que dá vida é o Espírito. Então você pode ser quem for. Eu conheci muitos teólogos que eram gelados com Deus, que não choram, que não adoram, que não têm paixão por Jesus, que você olha para a vida deles e eles não inspiram desejo por Deus, porque a letra matou o fogo de Deus dentro deles. Por isso que no discipulado nós precisamos nos submeter. E se você me perguntar assim, o que você quer mais transmitir no discipulado? O que você sabe? Não. Porque você pode aprender tudo que eu sei e fazer tudo errado. O que eu quero transmitir mais no discipulado é a paixão por Jesus. O desejo por Deus, pela presença dEle. Quando você coloca o desejo por Jesus, a sede por Deus, antes do conhecimento, você está comendo da árvore da vida, e não da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o nosso chamado é para comer de qual da árvore? Da árvore da vida. Então, queridos, nós vamos, semana que vem, falar sobre o discipulado e o relacionamento de paternidade. Fechando hoje aqui esse ponto. Deus não busca evangélicos, crentes, cristãos. Deus quer discípulos, filhos, que lhe honrem e que façam de Jesus a centralidade da sua vida. O propósito principal do discipulado não é tornar você meu discípulo. O propósito central do discipulado na vida de todo homem e toda mulher que entendeu o discipulado é tornar você discípulo de Cristo. A palavra discípulo no original significa aquele que segue. E essa palavra seguir na nossa geração é muito conhecida, né? Quem você segue nas redes sociais? Quem você segue no Insta? Quem você segue no Facebook? Quem você segue em tal? Quem você segue? E Jesus quer ser seguido, quer ser imitado. Paulo fala isso quando ele diz para os irmãos de Corinto: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não está dizendo assim, ó, imite a mim não, viu? Ele está dizendo, imite a minha fé. Eu imito a Cristo. Então olhem para mim e vejam Cristo. E a centralidade é essa. O discipulado, ele faz do relacionamento um relacionamento sustentável e saudável. Tem 15 anos que eu caminho com o meu pastor, como discípulo. Nesses 15 anos eu já fui tentado várias vezes, nem tentado não, na verdade eu recebi propostas várias vezes de mudar de discipulador.
Já conheci gente melhor que ele, já conheci gente mais influente que ele, mas eu aprendi que discipulado verdadeiro tem caráter duradouro. E se o filho um dia sai de casa, ele sai e a aliança permanece. Filho, quando sai de casa e a aliança não permanece, nunca teve aliança e nunca foi filho de verdade. Porque um dia meus filhos vão sair de casa, vão casar, mas eles vão voltar para casa a hora que eles quiserem e vão ser meus filhos sempre, porque o relacionamento está estabelecido. Então que nós possamos ter um coração de discípulo, amém? Que nós possamos estar dispostos a aprender. E aí, querido, um princípio simples, muito simples para a gente fechar. É um desafio muito grande discipular uma quantidade grande de pessoas. Por isso que nós precisamos de pessoas que tenham um coração discipulador, para cuidar das pessoas, porque o pastor ele pode ser quem for, ele não vai conseguir cuidar de todo mundo não, irmão. Jesus cuidou de 12, lá no meio dos 12 tinha um traidor, tinha um que andava com a espada, que de vez em quando queria fazer, tinha outro que queria descer fogo do céu, tinha concorrência, tinha competição, então não dá para cuidar de todo mundo. Por isso que nós queremos ter a essência do discipulado em nós. E eu quero te pedir que você coloque no seu coração isso. Cuida de alguém na igreja, ou cuida de alguém, ganha alguém para Jesus e cuida. Você vai ver que não tem alegria melhor do que você ver o resultado da obra de Deus acontecendo na vida de uma pessoa. Porque um dia a gente vai chegar diante dele, ele não vai perguntar assim, quantas vidas você ganhou? Porque ganhar vida e não cuidar é igual fazer filho e deixar para o mundo criar. Tem muita gente aí que gerou filho pra caramba. Mas paternidade, discipulado é outra coisa. E Deus quer nos levar a viver um verdadeiro discipulado. Amém? Que nesse ano de 2020 você ganhe alguém para Jesus. Cuida de alguém. Rompa com a esterilidade espiritual. De entrar ano, sair ano e não gerar ninguém, não cuidar de ninguém. Se você não ganhou, cuida de alguém. Você não precisa cuidar de alguém que você ganhou não, porque quando Paulo foi cuidar de Timóteo, ele não ganhou Timóteo para Jesus. Timóteo já era obediente a Deus de berço. A avó dele era uma mulher de fé, a mãe dele era uma mulher de fé. Mas quando ele começou a andar com Paulo, ele se tornou outra pessoa. Então como é que eu vou medir o nível do meu discipulado? As pessoas que estão andando comigo estão ficando pessoas melhores ou piorando? Então que o Senhor te dê graça para você discipular, amém? Fica de pé para a gente orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te honramos nessa hora. Queremos bendizer teu nome, te exaltar, dizer para ti que nós queremos ser filhos semelhantes a Jesus, que nós queremos que a nossa vida inspire pessoas a te amar, que a nossa vida inspire pessoas a te seguir, a te honrar. Nós abrimos o nosso coração nessa manhã e dizemos que precisamos da tua graça, da tua ajuda, Pai, que por mais que venhamos saber, conhecer, nós não sabemos absolutamente nada, e nós precisamos de Ti, Senhor. Por isso, Senhor Jesus, vem sobre nós nessa hora, desperta o nosso coração, gera em nosso coração uma insatisfação, como a insatisfação de Raquel por não gerar filhos. E um dia ela chega diante de Ti e diz, dá-me filhos senão morro. Que o nosso coração possa ter esse mesmo clamor, que nós não aceitemos viver a nossa vida contigo sem fazer-te conhecido, porque o nosso propósito, Senhor, é conhecer-te e te fazer conhecido, para que pessoas encontrem a esperança que nós encontramos, para que pessoas encontrem a graça que nós encontramos, para que pessoas encontrem o caminho que nós encontramos. Nós nos rendemos a Ti nesse dia, Jesus, te pedimos, nos dê sabedoria, nos dê paixão pelos perdidos, nos dê, Senhor, amor por aqueles que convivem conosco, para que possamos ter um coração de servo, e que o nosso coração possa ser inclinado a socorrer vidas, a socorrer pessoas, a amar pessoas, não coisas, como a gente sempre tem dito, Pai. E que nós possamos olhar para os nossos irmãos, aqueles que estão do nosso lado, e nos importar com eles, da mesma maneira que o Senhor se importa. Te dou graças nessa manhã, porque eu sei que o Senhor está levantando aqui nesse lugar
uma igreja que, com esse coração, uma igreja acolhedora, que consolida, que cuida, que se preocupa, uma igreja que olha para o seu irmão e quer ajudá-lo e quer abençoá-lo. Obrigado por essa família, Igreja de Cristo. Obrigado por essa família que o Senhor tem levantado, e que o Senhor possa cumprir todo o teu propósito em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso poderoso a Jesus?